Olá, professor Cesário, do Colégio Estadual Santa Bernadette. Nesse vídeo, nós vamos falar hoje com nossos alunos do primeiro EJA, nossos alunos do Colégio Estadual Santa Bernadette que estão afastados nesse momento devido à pandemia de Covid-19. Esse vídeo nós vamos falar sobre o quinto módulo de atividades encaminhado para vocês. Nesse módulo, ele está contido os conceitos de função numérica, onde a gente vai falar da relação de dependência de dois subconjuntos, onde esses subconjuntos fazem parte de um grande conjunto que são os números reais. Vamos falar também de domínio, né? Domínio de função, vamos falar de função crescente, função decrescente e alguns probleminhas aplicando função. Então vamos lá, virando o celular aqui, só um minutinho. Então esse foi o quinto roteiro de atividades encaminhado para vocês, é o material que vocês têm em mãos. Aqui são aquelas informações básicas, né, que sempre foram colocadas. E como eu disse que esse roteiro ele envolve esse conteúdo, então vamos falar primeiro aqui do conceito do que vem a ser uma função numérica de variável real. Então, uma função é chamada função numérica de variável real quando o domínio e o contradomínio dessa função são subconjuntos do conjunto dos números reais. Então, tanto faz o conjunto de saída quanto o conjunto de chegada fazem parte dos números reais, que é aquele conjunto enorme, todos os números que a gente conhece. Aqui veio um exemplo, né, para a gente melhorar ir acostumando com os conceitos e com a linguagem. Então, seja a função f definido dos reais em reais, né, fx igual a 2x mais 1 ou y igual a 2x mais 1. Então, essas duas maneiras de escrever são idênticas, né? f de x, função de x, ou y, são linguagens padronizadas. Assim, essa função tem domínio R, ou seja, todos os valores de saída, ou seja, os valores colocados a x, saem do conjunto dos números reais, representados só pela letra R. E cada x deste domínio está associado a um único y, que também é pertencente aos reais. Então, tá aí. Resumindo, pode ser escrito dessa maneira, né? F definida do conjunto de números reais que chega nos números reais, definida por fx igual a 2x mais 1. E veja só, a gente dá uma atenção, um destaque especial para o domínio, porque nem sempre o domínio ele é tão amplo como a gente imagina. Isso vai depender muito da lei de formação dessa função. Então vamos chegar nos casos mais específicos lá na frente. Então vamos lá. Na prática, é bastante comum indicarmos uma função apenas pela lei que a define, não mencionando, portanto, os dois conjuntos A e B, ou seja, a gente não deixa de ficar citando aquela relação que tem um conjunto de saída e um conjunto de chegada, porque isso já está implícito. Neste caso, devemos admitir que o contradomínio é R, né, que é o conjunto B, que esse vai ser sempre o contradomínio, e o domínio é o conjunto formado por todos os números reais, que é variável arbitrária x, ou seja, de onde saem os valores de x, pode assumir, de modo que as operações indicadas em f de x possam ser efetuadas em R. Aqui tem um caso bem prático. Veja que nem sempre é possível haver um domínio. Aqui
de maneira prática, já tem uma situação de inexistência de domínio. Observe que esse x, que é o valor de domínio, o valor atribuído para x, faz parte de um denominador, né, dessa fração aqui, 5 sobre x menos 3. Então, não é segredo para ninguém que não existe divisão por zero. Portanto, dependendo do x que for colocado aqui, vai aparecer um denominador zero, tornando essa divisão impossível. Então, por isso que a gente coloca aqui essa situação de que esse denominador, que é x menos 3, tem que ser sempre diferente de zero. Ou seja, isso implica que x tem que ser diferente de 3. Aí vem a resposta formal do domínio, que são todos os x pertencentes aos reais, tal que x diferente de 3. Outra situação específica é uma função definida quando envolve raiz quadrada. Aqui tem um exemplo de raiz quadrada, mas toda raiz que esses índices aqui forem pares, números pares, né? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, ou seja, você não vai ter essa possibilidade de haver essas raízes quando um valor aqui dentro do radical for um número negativo. Por isso que a gente tem que excluir todas as possibilidades negativas. Por isso que a gente coloca de forma prática lá 2x mais 8, que é a expressão que está dentro do radical, né? Vai lá, 2x mais 8 pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero. Isso implica que o 2x maior ou igual a menos 8, e esse 2 passa dividindo, aqui operação contrária, né? Isso implica então que x tem que ser maior ou igual a menos 4. Logo, o domínio fica x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 4. Aqui tem um exemplo de uma função onde não tem restrição nenhuma, para qualquer x que entrar aqui vai haver um resultado para o y. Então aqui não tem segredo, aqui é um exercício que está colocado lá na frente, novamente, com espaço adequado para você responder. Aqui tem um exemplo também que logo na frente tem espaços adequados para você responder. E depois a gente fala de um outro conceito que é função crescente e função decrescente. Quando que a gente diferencia uma da outra? Aqui tem uma definição que diz o seguinte: olha, uma função é crescente num certo intervalo do seu domínio quando para dois valores quaisquer x1 e x2 desse intervalo valer a seguinte relação. Então, se você tiver x2 maior que x1 e isso implicar f de x2 maior do que f de x1, ou seja, isso que está colocado aqui no gráfico. Às vezes o gráfico ajuda a gente a compreender bastante a linguagem, esclarece muito. Então você tem um determinado x1 aqui, isso leva para um determinado y1. O que aconteceu? Se você tiver um x2, ou seja, você está aumentando o x2, um x2 maior que x1, e você tiver um y2 lá, equivalente a x2, que é maior do que o f de y1. Tá vendo que à medida que aumentou aqui o valor de x, aumentou também o valor do y. Isso caracteriza que ela é uma função crescente. Se aumenta um, aumenta o resultado no outro. Então é uma forma bem prática de ver. Depois, a função decrescente é como se a gente olhasse o contrário. Observa, você tem um x1 e aí você tem o f, a função aqui equivalente a ele, f de y2, x1 e tem o ponto equivalente a ele aqui em cima. Depois você tem um x2 e o ponto do y equivalente a esse x2. Observe que eu aumentei o x2, o que aconteceu com o resultado
do y nele diminuiu. Enquanto no primeiro x você tinha um valor lá em cima, no segundo x você tem um valor de y aqui embaixo. Ou seja, você aumenta o x, o y diminui. Então isso ela torna a função decrescente. Aqui tem alguns exemplos no gráfico para mostrar que está em forma de exercício lá na frente. Então vamos lá. Essa aqui é a parte que é para vocês fazerem, né? As respostas para devolver para a gente. Aqui foi colocado a primeira tarefa, que é para você dizer simplesmente os domínios das funções colocadas aí. Então, f de x igual a 3x, aqui não tem restrição nenhuma, portanto, o domínio são todos os reais. F de x igual a menos 5x também da mesma maneira. Só que aqui nessa letra C já tem aquele caso que a gente estava explicando lá embaixo. Existe um denominador aqui na expressão. Portanto, esse denominador não pode assumir valor zero. Portanto, x mais 4 tem que ser diferente de zero. Passando 4 em operação invertida, então x diferente de menos 4. Aí colocando a resposta formal, domínio igual todos os x pertencentes aos reais, tal que x seja diferente de menos 4. Então pode ser qualquer número real, só não pode o menos 4, porque exatamente o menos 4, veja só, menos 4 mais 4 faz esse denominador ser zero, então 2 dividido por zero, não existe essa divisão. Da mesma forma funciona aqui no exercício D, né? Usa o mesmo raciocínio. No exercício E, usa o mesmo raciocínio, é o denominador que tem que ser diferente de zero, né? Então, letra C, letra D e letra E usa o mesmo raciocínio. Depois vem a letra F, que já é um caso envolvendo raiz quadrada. Como a gente já sabe que não existe raiz quadrada de um número negativo, então a gente coloca a condição lá, que é de 3x menos 12 ser maior ou igual a zero. Fazendo isolamento desse x, né? O x maior ou igual, o 12 passou em operação contrária, está negativo, foi positivo, e o 3 multiplicando veio dividindo. Portanto, x maior ou igual a 4. Aí vem a resposta formal, x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 4. Então, tá aí todos os x podendo ser qualquer real, desde que isso seja maior ou igual a 4. Aqui é um x, simplesmente x sozinho do denominador, então basta que esse x seja diferente de zero. Tá lá a resposta, né? Aqui, o que ocorreu? Além de ser um denominador, ele é uma raiz. Então, ele tem que atender as duas condições juntas. Ele não pode, pelo fato de ser uma raiz quadrada, esse denominador, ela não pode assumir valor negativo. E nem pode também assumir valor zero. Por isso que para excluir as duas coisas ao mesmo tempo, a gente coloca que essa expressão que está dentro desse radical tem que ser simplesmente maior que zero, onde a gente vai isolar esse x, então vai ficar o 10 passa em operação contrária, vai menos 10, e o 2 multiplicando passa dividindo. Portanto, x maior que menos 5. Aí vem a resposta formal, domínio igual x pertencente aos reais, tal que x maior que menos 5. Essa letra aí acabou repetindo lá, letra H. A letra J é uma função quadrática, né? Apesar de não ter visto, mas a gente já pode observar aqui, tem x quadrado mais 3x menos 2. Não tem restrição nenhuma aqui nos x, não vai acontecer de divisão por zero, não vai acontecer não existe aquele radical aqui, então o domínio é simplesmente todos os x pertencentes aos reais. Aqui está aquele exercício onde foi colocado uma função, né? O exercício 2 foi colocado uma função definida da seguinte maneira, f de x igual a 5 vezes x mais 2. Para a gente calcular a imagem, ou seja, os resultados
todas as vezes que o domínio assumir valor 0, 2, menos 3 e 2 terços. Seguindo esse esquema sugerido lá em cima na teoria, né? A gente coloca essa estrutura aqui e escreve a função aqui em cima, fx igual a 5x mais 2, e aí vai colocando os valores de x aqui do lado e substituindo esses valores, né, no caso, para o primeiro domínio, x igual a 0, vamos ver qual é o resultado para esse y. Então vamos lá, f de x, então vai ficar f de 0 igual 5 vezes x, então 5 vezes 0 mais 2. Então 5 vezes 0 dá 0, mais 2, que vai dar resultado 2. Portanto, f de 0 igual a 2. Então, domínio, assumindo valor x igual a 0, vamos ter um y igual a 2. Depois a gente faz x igual a 2, que é o proposto lá do exercício. X igual a 2 vai ficar f de 2 igual 5 vezes esse x, que agora é 2, mais o 2 da lei de formação. Então, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Portanto, f de 2 igual a 12. Depois, x igual a menos 3. F de menos 3 igual a 5 vezes menos 3, mais 2. 5 vezes menos 3 vai dar menos 15, mais 2. Então, vai dar menos 15 mais 2, que dá menos 13. Portanto, f de menos 3 igual a menos 13. Depois, um último x, que é 2 terços. Portanto, f de 2 terços aqui vai ser 5 vezes 2 terços, que é o valor colocado no lugar de x, mais 2, o restante lá da função. Então, ficou 5 vezes 2, 10 terços, mais o 2, né? O que acontece? Aqui acabou ficando uma soma de frações, onde você tem um denominador 3, e lá no 2, como não tem denominador, considera 1. O mínimo múltiplo comum entre um e outro valor vai ser sempre o outro valor, né? Porque qualquer outro número é sempre múltiplo de 1, né? Portanto, o menor múltiplo comum entre 3 e 1 vai ser o próprio 3. Então, ficou 3 dividido por 3 dá 1, vezes 10, 10. 3 dividido por 1, 2, vezes 2, 6. Fazendo aquele processo de mínimo múltiplo comum na fração, somando frações, que é um denominador diferente. Portanto, ficou 10 mais 6, 16 sobre 3. Então, f de 2 terços igual a 16 terços. Depois veio uma outra função, fazer o mesmo processo, né? Aqui x igual a menos 3, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 e aqui é x igual a 2, tá? Houve um problema de digitação. Lá no último x, vamos colocar valor igual a 2. Então, vai substituir normal lá na função, né? X igual a menos 3. Então, f de menos 3 vai ser igual, o x agora é menos 3 elevado a 2, mais 2 vezes o x, que nesse momento é menos 3, e menos 3 aqui da função. Então, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. Depois, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E esse menos 3 aqui. Portanto, ficou 9 menos 6, que vai dar 3. Menos 3 dá 0. Portanto, f de menos 3 igual a 0. Pessoal, e esse processo continua. X igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Então, a gente vai obtendo todos os resultados do y para todos esses x colocados, né? Então, é um processo simples. Depois veio uns problemas aplicativos para usar a função, essas funções. O primeiro problema aqui diz o seguinte, problema 4. Um motorista de táxi cobra R$ 3,20 de bandeirada mais 80 centavos por quilômetro rodado.
Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número x de quilômetros rodados, responda qual é a função representada por essa situação. Então, é simples, a gente coloca um y, né, já que a gente tem como padrão função sempre y em função de x, então a gente coloca o y, o valor que vai receber, e x, a quantidade de quilômetros rodados. Então, para a gente saber o total que vai receber, basta você saber o tanto de quilômetros que rodou e multiplicar pelo valor que vai ser multiplicado aqui, né, o fator multiplicativo, que é 8 quilômetros, 80 centavos por quilômetros, mais 3,2, que é a bandeirada, que é um valor fixo, é o valor constante, independente do tanto do que rodou, esse valor é fixo. Então, está aí a função y igual a 0,8x mais 3,2. Depois tem um problema 5, a seguinte situação. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo X o número de unidades produzidas, item A, escreva a lei da função que fornece o custo total de peças. Então veja só, a gente tem um custo fixo que é de R$ 8,00. E se essa empresa funcionar fabricando peças, vai ter um custo de 50 centavos por peça fabricada. Então, o custo dessa empresa vai ser esses R$ 8,00 fixos mais 50 centavos vezes a quantidade de peças produzidas, né? Então, y igual a 0,5x mais 8. Aí vem o item B, calcule o custo de 100 peças. Então, colocando 100, supondo que as 100 peças produzidas, vamos colocar aqui, né? 100 vezes 0,5 mais 8, 0,5 vezes 100, que vai dar 50, mais 8. Então, o custo dessa empresa produzindo 100 peças vai ser de R$ 58,00. Portanto, y igual a R$ 58,00. Pessoal, aqui vem uma aplicação, um problema de física. Então, a matemática ela é usada como ferramenta em várias situações. Veja só, dois corpos A e B se movimentam em velocidades constantes. Então, problema de física com velocidade constante. Suas posições SA e SB, ou seja, espaço de A do móvel A e espaço do móvel B, são dadas pelas seguintes fórmulas matemáticas. Espaço de A igual T menos 1 e espaço de B igual a 2 menos T, em que T indica um instante de tempo qualquer. Item A, resolva o sistema de equações simultâneas. Então, aí nós temos um sistema por quê? Porque são duas equações tratando do mesmo problema. Então, a solução de uma interfere na solução da outra. Então, determine o tempo que os corpos A e B demoram para se encontrar. Então, esses móveis estão em movimento e a situação primeira aqui é para a gente determinar o momento que eles vão se encontrarem. Então, a gente coloca a situação simples aqui. Se eles vão se encontrar, o espaço de A vai ser igual ao espaço de B. O espaço de A vai ser T menos 1, lá pela expressão, né? T menos 1 igual ao espaço de B, que é 2 menos T. Então, a gente acabou obtendo uma expressão, né? Uma equaçãozinha que tem apenas o T aí nessa equação. Se a gente isolar esse T, vamos obter aqui, ó, o T no segundo membro, vai passar somando, se ele estava negativo, operação invertida, então T mais T
igual a 2 e esse menos 1 passou mais 1. Então nós temos 2t igual a 3. O 2 multiplicando, passa dividindo. Portanto, esse tempo de encontro que os dois vão se encontrar no mesmo espaço vai ser de 1,5. Eu falo um tempo qualquer, né? Então, 1,5 horas, 1,5 segundos, seja lá qualquer tempo que você imaginar. Depois, o item B, determine num gráfico o ponto onde os corpos A e B se encontram. Então, aqui a gente fez situação, o tempo zero desse móvel A, ou seja, aqui está o deslocamento do móvel A. Então, quando aqui fizemos um gráfico onde nós temos o deslocamento em função do tempo. À medida que o tempo passa, esse móvel se desloca. Então, tem os gráficos do deslocamento de A e o gráfico do deslocamento de B. Então, lá no tempo zero, ou seja, o tempo de partida desse móvel A, o móvel A está lá no espaço menos 1. É como se, antes da partida, às vezes tem gente que acha confuso como espaço negativo. Às vezes, a quilometragem de uma estrada, ela começa a partir de uma determinada cidade, contar a sua quilometragem. Então, até chegar lá naquela quilometragem zero, ela tem que rodar um tanto, né? Então, lá no momento de partida, ela estava lá no quilômetro, sei lá, um espaço menos 1. Então, no momento zero, estava lá no espaço menos 1, esse móvel A. Depois, em que momento, ou seja, qual é o tempo que esse espaço, esse móvel A, atingiu o espaço zero, ou seja, quilometragem zero. Então a gente colocou zero no espaço T e no espaço A e obtemos um tempo igual a 1, né? 1 segundo, 1 minuto, seja lá o que for. Então nós temos aqui dois pontos importantes, dois pontos bem importantes, né, para a gente marcar gráficos. Então, no momento zero, espaço menos 1. E momento 1, espaço zero. E usamos o mesmo raciocínio aqui para o deslocamento do móvel B. No tempo zero, esse móvel estava lá no espaço 2. E quando esse espaço estava zerado, já tinha passado 2 segundos. Então, aqui tem um ponto, a gente sempre padroniza primeiro valor do eixo da horizontal e segundo valor do eixo da vertical. Então, é como se fosse o conjunto, os valores de chegada e os valores de saída. Então, tempo zero, espaço 2. Então, é como se esse móvel B está numa situação bem diferente. Lá no início, tempo inicial, ele está na quilometragem bem acima. Depois, quando o espaço zerou, ou seja, está vindo no movimento contrário, né? Quando ele chegou cá no espaço zero, já tinham passado 2 segundos, né? Lá no tempo 2. Aqui a gente já fez as duas coisas juntas, né? Analisando o ponto de encontro, né? Que é o ponto comum desses dois deslocamentos, que é exatamente aqui. Então, assim, visualmente a gente percebe que eles se encontraram no tempo 1,5 e esse espaço aqui estava de 0,5, né? 0,5. Então, tá aí o gráfico que dá para a gente ter uma análise bacana desses dois movimentos aí, do móvel A e do móvel B. Depois, o último exercício é só para a gente dizer no intervalo AB se essa função é crescente ou decrescente. Aí a gente
baseia lá naquela definição. Quando você tem aqui o primeiro valor de x, você tem um determinado y. Se esse valor de x aumentou, o valor de y também aumentou, significa que ela é crescente. Então, o mesmo raciocínio usou aqui na letra D. E na letra B, ocorreu diferente. Lá no ponto A, um determinado A menor do que B, você tem um y lá em cima, né, um determinado valor de y lá em cima. Esse B é maior do que A, ou seja, deslocou, foi um valor para frente, né, um valor maior que de x maior que A. Isso ocasionou um y menor. Então aqui aconteceu uma operação, um crescimento em proporção inversa. Então aumentou o x, o que aconteceu com o y diminuiu, né? Então por isso ela é decrescente de acordo com a definição. Então o mesmo raciocínio a gente usa para responder os demais. Então essa foi a tarefa do quinto módulo de atividades. Então bom trabalho para vocês e até a próxima.